queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui com o último vídeo para finalizar as epístolas do Novo Testamento. E nós vamos falar sobre as epístolas universais de Tiago, de Pedro, de João e de Judas. Existem 7 epístolas no Novo Testamento conhecidas por universais, pelo fato de serem dirigidas aos cristãos em geral, e não só a uma comunidade e a particulares como as de Paulo. Elas foram escritas por Tiago Menor, Pedro, João e Judas. A epístola de Tiago somente foi aceita pelos cristãos a partir do século IV. Tiago recomenda a prática da palavra do Senhor. A fé sem obra é morta, diz ele. Pedro indica os requisitos da nova vida e mostra os deveres dos cristãos. João ensina caminhar na luz e viver como filho de Deus, com fé e caridade. E a de Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus, adverte sobre os falsos doutores. Então vamos lá para a epístola de Tiago. Ao que tudo indica, deve ter sido escrita por Tiago Menor, o filho de Alfeu, irmão de Judas Tadeu, pois o irmão de João foi morto no ano 44 por ordem de Herodes. Poderia ser de Tiago, o irmão do Senhor, descrito em Mateus, mas foi escrita em grego, como a maioria das epístolas, o que estaria em desacordo com esse personagem. Destaca-se nela solenemente a chamada de fé com boas obras para tornar assim o homem perfeito. A fé, Tiago exorta de uma maneira diferente aos que sofrem, pois que se submergem, sofrer e viver as dificuldades da vida com fé e perseverança, estarão assim produzindo uma obra perfeita. A humildade. Tiago aconselha aos pobres e aos ricos a humildade, pois a vida é como a flor da erva, dura por pouco tempo. A paciência. Valoriza a provação com paciência e vigilância, principalmente nas más influenciações. Quem se deixa arrastar pelo mal não pode culpar a Deus por seus sofrimentos posteriores, pois o mal vem na realidade de dentro do homem. A palavra. Não basta receber a boa nova, a palavra de verdade e do amor. É preciso praticá-la. Essa palavra liberta quem persevera nela. A religião sem mácula diante de Deus é a que pratica a caridade com os seus semelhantes e invoca a pureza dos ensinamentos. No capítulo 2, vem a sua advertência mais conhecida: a fé sem obra é vã. Todo homem será julgado segundo as suas obras, isto é, a mesma medida a exemplifica claramente no versículo 14. A obra sem fé é incompleta. A fé pela obra é racional, consciente, valorosa. Por isso o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Pois, em conclusão, a boa obra é o resultado prático da fé perseverante. Orgulho e vaidade. No capítulo 3, Tiago adverte sobre o orgulho e a vaidade, de posição e cargos privilegiados e, principalmente, para o cuidado com a intemperança na linguagem, pois quem não domina a língua não domina a si próprio, diz o apóstolo. Ilustra assim com exemplos simples, mas bem reais, a verdadeira e a falsa sabedoria. Assim como a árvore mostra seus frutos, o sábio se mostra pelo seu bom comportamento e suas obras de humildade e sabedoria.
A verdadeira sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, é indulgente, conciliadora, misericordiosa. Aqui Tiago compara a sabedoria com o amor e a caridade. A falsa sabedoria é mentirosa, é egoísta, é invejosa e, sobretudo, ambiciosa. Completando a epístola, ele invoca a paz entre os fiéis através do respeito fraterno. Proclama mais uma vez a vinda do Senhor, assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra que ele trabalha com paciência e com amor. Estimula carinhosamente. Se alguém sofre, recorra a coração. Se está alegre, cante. Encerra com chave de ouro, quando ele diz: aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro. Essa epístola foi escrita no seu cativeiro final. É interessante saber que ela foi escrita em grego, talvez por Silvano, como indica. Sua finalidade é sustentar a fé, com perseverança nas atribulações. Nos seus 5 capítulos, encontra-se como temas principais: a luz da verdade, pela revelação e pela fé, na herança concedida pelo Pai, e os requisitos da renovação mental para a nova vida, através da regeneração dos ensinos morais cristãos. A justiça, os deveres cristãos para com todos, cuja obrigação maior é ser justo e bom, até para com aqueles que nos ofendem. Respeitar as autoridades constituídas, ser paciente, ser digno no casamento e com a sua família. Ser livre, mas não abusar dessa liberdade para o mal, antes sim construir para o bem. Ser compassivo, fraterno, misericordioso e humilde, de espírito para ser digno da herança divina. Enfim, honrar para ser honrado. Fala sobre a liberdade, romper com os erros, vícios e defeitos, as suas iniquidades, para viver segundo a vontade de Deus, aplicando-se tanto para os encarnados como para os desencarnados. O amor. Ser bom com vigilância moral, necessidade de ajuda mútua e usar a boa nova como exemplificação. Pedro aclama a felicidade daquele que sofreu com Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, e cita assim o provérbio: se o justo com dificuldade consegue redimir-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Fala que está próximo o fim de todas as coisas, recomendando sobriedade e vigilância em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Diz Pedro praticamente o mesmo ensinamento colocado por Tiago ao encerrar a sua epístola, como vimos. A segunda epístola de Pedro. No capítulo 1, Pedro assinala a liberalidade de Deus com seus filhos na reafirmação da herança divina. Por amor a seus filhos, enviou seu ungido em sua glória e virtude, para que todos o conhecessem, participassem da sua natureza divina. Indica, então, como evoluir para ser merecedor dessas recompensas. No depoimento apostólico, que soa como uma despedida, declara ter sido testemunha ocular
da transfiguração do Mestre. Relembra as profecias das Escrituras que já anunciava a glória do Messias. Para isso, recorda as lições do passado. Reafirma: Deus é justo e misericordioso. Todo erro tem um momento de transformação que se pode chamar de castigo, expiação ou reajuste, pois toda ação tem sua reação condizente. Chegando ao terceiro e último capítulo, ele esclarece a oportunidade desta epístola, que é de despertar o homem pela fé e moral prática, exortando-o a não se levar pelo materialismo, pois que não sabe quando o Senhor o chamará. Alerta, então, para que as dificuldades doutrinárias não se tornem discussões estéreis que estagnam o pensamento. E vamos ver a Epístola de João. O apóstolo João deixou 3 epístolas cuja literatura doutrinal se assemelha ao conteúdo do seu evangelho. Em virtude da sua primeira carta ser a mais completa, as outras 2 são como ligeiras mensagens. Procurem interpretá-la na oportunidade atual. Buscando o essencial da sua vasta experiência sigilosa, João revalida a retidão de caráter e os filhos de Deus. São 5 capítulos que se ligam entre si. Primeiro, caminhar na luz. Deus é luz. Não se pode estar com Deus e viver na iniquidade social, moral e espiritual. A palavra de Deus é a fonte da vida. E seu verbo encarnado, Jesus, nos trouxe essa palavra que é luz e amor, e se reconhece pela fé e pela fraternidade. A palavra luz ilumina os caminhos da evolução, e a primeira condição do aprendiz do Evangelho é romper com o pecado, isto é, conscientizar-se dos seus erros, ser e não parecer, erradicando-os assim no conhecimento e na prática das virtudes. A segunda condição é observar os mandamentos, principalmente o da caridade. Quem diz, eu os conheço, mas não os pratica, não guarda a verdade, não está com Deus. As leis de afinidade e sintonia regem as relações comportamentais, pois tudo é vibração e vida no nosso universo. A terceira condição é preservar-se dos prejuízos do mundo, suas paixões, suas ilusões, que induzem o homem ao mal, como a cobiça da riqueza, o orgulho, a concupiscência, a vaidade desequilibrada. Viver no mundo, mas não é ser do mundo, é o equilíbrio para aprender, servir e evoluir. A quarta condição, ter cuidado com os anticristos, isto é, aqueles que se dizem pertencer ao meio da fé, mas antes que tudo se enfurecem com a verdade da palavra, distorcendo. Como reconhecê-lo? É todo aquele que se nega o Pai e o Filho nas suas manifestações de amor, de misericórdia, como nos seus mandamentos. Viver como filhos de Deus. Tendo filho, deve se mostrar digno do Pai. A dignidade é uma conquista, uma autoridade moral, qualidade de quem é digno.
isso é, merecedor da nobreza espiritual. Logo, requisita as mesmas 4 condições de caminhar pela luz, descritas acima que falamos. Ao romper com as iniquidades, o princípio da reforma íntima se efetua. Ao observar os mandamentos, destaca-se que fora da caridade não há salvação. É de relevante importância a advertência de João, contida assim no Amados: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque esta é a mensagem: que nos amemos uns aos outros, tendo cuidado com os falsos profetas, através da análise do conteúdo de suas mensagens e de seus atos, pois pelos frutos se conhece a árvore. As fontes da caridade e da fé. Cheio de amor, o apóstolo João encerra sua carta recomendando a fonte da caridade, o amor, conjunto de todas as virtudes. Quem não ama, com pureza de sentimento, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Por todos os tempos planetários, o amor de Deus nos acompanha, em manifestações de misericórdia e de progresso. Afirma também: ninguém jamais contemplará a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Ele permanecerá em nós, no hausto do seu augusto pensamento em Jesus, seu Filho iluminado. Nosso Senhor, como o próprio Mestre, nos ensinou a fim de que todos sejam um. A fonte da fé, Jesus, o testemunho de Deus em seu Filho amado. Quem crê em Jesus é vencedor do mundo, pois, no sentido profundo, se eleva acima das suas deficiências, aprimora-se na renovação mental e é testemunho do Evangelho Redentor. No complemento, João estimula a fé na oração íntima e pelos semelhantes, num ato de intercessão. E vamos falar sobre a Epístola de Judas. Na Epístola de Judas, denomina-se o irmão do Tiago, servo de Jesus, logo filho de Alfeu, e é irmão de Tiago, o apóstolo. É o mesmo que hoje se conhece com o nome de Judas Tadeu. Na realidade, a epístola foi aceita desde o ano 200 pela maioria das igrejas como escritura canônica. A intenção de Judas parece ser a de estigmatizador os falsos doutores, quer dizer, o destaque do seu conteúdo é a preservação da doutrina contra os falsos profetas, ou doutores, que se dizem conhecedores dela, mas que com malícia e degradação colocam em risco a fé cristã. Censura a licenciosidade e a impiedade, que podem ter existido no meio cristão desde o século I, sob a influência do sincretismo pagão e que foram igualmente combatidas nas epístolas de Paulo. Alerta quanto à necessidade do combate pela fé, uma equivalência ao bom combate de Paulo, pelo engrandecimento espiritual da criatura. Relembra assim as palavras de Emmanuel e as palavras de Jesus quanto à divisão causada pelos seguidores da iniquidade e aconselha a edificação de cada um na esperança e misericórdia de Jesus, exortando assim os fiéis à caridade. E aqui nós vamos terminando as epístolas do Novo Testamento. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Deem lá o seu joinha,
e compartilhem. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.